mas vamos fazer uma recapitulação da aula que nós tivemos na última terça-feira, né? Onde nós, inclusive, fizemos um desafio. E o desafio era reservar um tempo para orar e pedir ao Pai Celestial um testemunho mais profundo do que Ele e Jesus Cristo são e de como a expiação nos abençoa pessoalmente. Minha pergunta para vocês é: vocês chegaram a ouvir o vídeo, ler o vídeo, né? Ouvir o vídeo e ler sobre o poder da graça que nós colocamos lá no grupo? Alguém gostaria de externar alguma coisa que aprendeu ou até mesmo compartilhar o desafio da semana? Temos aí o Neto que não está no grupo, legal. Vamos colocar vocês e a gente vou mandar novamente o link lá. Vou até fixar no grupo o link porque é muito importante. Alguém mais? A Sabrina compartilhou com a gente na semana passada, né, o que chamou a atenção dela. Mas e a Daniele? Não sei se o Jair estava conosco, não lembro, né? Mas a Jéssica, a Jaqueline estavam. Deram uma olhada sobre o poder da graça e a expiação. Inclusive, essa semana, esse final de semana, eu não sei nem como é que chama, é instrutor do Quórum de Elders, né? Na minha ala também. E aí nós falamos um pouco sobre expiação e eu fiquei surpreso de muitos de nossos irmãos, eles não compreenderem o que é a expiação. E ainda mais falar sobre o poder da graça, né? E o poder da graça é aquilo que é dado de graça. Gostaria de saber de vocês. Alguém teve alguma experiência, ou pelo menos orou para ter um testemunho? A Daniela abriu o microfone. Não, professor, não, eu não pratiquei o dever de casa essa semana. Ah, ok. Obrigado, mas assim, continua. Eu vou deixar o vídeo lá, leiam, ouçam. É muito importante porque vai muito, é muito relacionado à segunda aula que nós tivemos no curso, né? Que é sobre aquela questão de nós termos corpos celestes para habitarmos num lugar celeste, né? Ou é isso? Não, não é isso não, né? Na aula nós aprendemos que precisamos viver leis celestiais para poder estar em um reino celestial. Então, viver leis, ou seja, estar capacitado a viver leis é muito mais importante do que qualquer outro conhecimento que nós possamos ter. Até porque nós aprendemos lá no Poder da Graça, né, que aquele que não estiver preparado, ou aquele que não estiver vendo leis, não vai querer permanecer no reino celestial. Ele vai pedir para sair, ele vai pedir para ir embora. Então, é muito importante ter essa visão sobre a expiação. E aí a gente entra numa pergunta que é muito interessante do ponto de vista da dignidade, porque pode ser uma pedra de tropeço em nossas vidas, que é o quê? Que é justamente o apoio aos líderes. Quem poderia ler para. Não, eu vou ler porque normalmente eu faço a pergunta, né? Mas a quarta pergunta que é feita quando nós vamos atestar ou vamos declarar nosso padrão de dignidade, se somos ou não para o dia do sacerdócio, é: você apoia o presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias como profeta, vidente, revelador e como a única pessoa na terra autorizada a exercer todas as chaves do sacerdócio? Você apoia os membros da primeira presidência e do Quórum dos Doze Apóstolos como profetas, videntes e reveladores? Você apoia as autoridades gerais e os líderes locais da igreja? E aí eu coloquei em negrito aí os líderes locais da igreja. Por quê? Nós vamos aprender e nós vamos entender que a pedra de tropeço pode ser justamente o apoio aos líderes locais da igreja. Agora eu pergunto de vocês, é, vocês têm alguma ideia, ou pelo menos vem na mente de vocês, né? O que
o que vem à mente de vocês quando vocês ouvem a frase apoia os líderes da igreja? O que vem na mente de vocês? Eu Que acredito que- que seria apoiar o que eles falam, né, sobre direcionamento, né? Assim, eu gosto muito de assistir as conferências, né? Porque lá tem um guia, né, para nossa vida. Olha, por exemplo, eu estava conversando muito com a inteligência artificial, né? Porque ninguém me entendia o que eu falava. Aí eu fui conversar com a inteligência artificial. E na última conferência, agora, o próprio presidente Russell M. Nelson, ele disse que a inteligência artificial ela não pode substituir Deus. Ele foi claro nisso. Então, desde esse dia, eu nunca mais abri o chat para conversar com a inteligência artificial. Muito Então, tipo, bom. o profeta, ele é o escolhido pelo Senhor para direcionar a igreja, né? Então, a gente tem o dever da obediência para com ele também. Muito bom. Excelente. Até porque é uma das primeiras perguntas, né? A pergunta é: você apoia o presidente da igreja, Jesus Cristo ungido como profeta, vidente, revelador e como a única pessoa na terra autorizada a exercer todos os sacerdócios? Então, quando o profeta fala, Deus está falando por meio dele. E isso é interessante, é bom você ter tocado nessa questão da inteligência artificial e do uso. A igreja está trabalhando muito para que nós tenhamos um direcionamento em relação a isso, tá bom? É, uma coisa interessante que a gente precisa sempre pensar quando nós falamos sobre apoiar os líderes da igreja é porque nós sempre temos a visão de que o apoio basta você levantar a mão. Então, eu levantei minha mão, eu estou apoiando o líder. Mas vai muito além dessa questão. Tanto é que o Elder Holland ele fala algo interessante a respeito disso. Quem poderia ler para a gente? Posso ler? Pode sim, Jéssica, por favor. Muito da imagem dos braços erguidos. Gosto muito dos braços, da imagem dos braços erguidos e do significado por trás disso. Diz o elder Jeffrey Holland para os apóstolos. Ser apoiado pelos membros da igreja é espiritualmente semelhante a receber alimento que dá vida, prossegue ele. Toda opinião conta e toda ajuda é bem-vinda. Ninguém tem que servir sozinho na igreja, seja qual for o nosso chamado. Muito bom. O que nós podemos aprender com as palavras dele a respeito do apoio aos líderes, ou apoio às autoridades gerais? Ele fala aí, o que me chama mais atenção é que ele fala sobre espiritualidade, né? Que não é só um apoio físico. Eu acho que quando você fez a pergunta, não é só erguer os braços fisicamente, né? Mas estar mentalmente ali, desejando coisas boas, apoiando de coração, né? Mente, porque ele fala espiritualmente semelhante a receber alimento, né? Que dá vida. Prossegue ele. Eu acho que esse tá aí a parte espiritual também. Muito bom. Gostei muito do seu comentário. A questão física de levantar o braço e apoiar, ela é extremamente importante, mas não é tudo. Se a gente observar no final da declaração dele, tem algo que chama bastante atenção. Ele diz o seguinte: toda opinião conta e toda ajuda é bem-vinda. Ninguém tem que servir sozinho na igreja, seja qual for o nosso chamado. O que ele quis dizer com isso? Que quando nós levantamos a mão para apoiar, nós estamos dizendo para aquele líder que ele não estará sozinho, que ele pode contar conosco. Porém, todavia, então, o que nós fazemos? O que nós recentemente temos praticados que demonstra que esse apoio ele é somente físico, não vai além disso? A gente precisa incluir os líderes nas nossas orações também. Opa, muito bom. Incluir os líderes na oração. O que mais? Eu acho Lembra? que Servir.
Pode falar, Jaqueline. Quando a gente cumpre bem nossos chamados, sei que às vezes não é fácil, né? Eu, por exemplo, eu tenho de tenho pequenos, pequenos, mas já é adolescente, então tem vezes que é bem difícil de eu cumprir o meu chamado, né? Mas aí faz o máximo que a gente pode, né? Para cumprir bem nosso chamado. E assim a gente tira um pouco do fardo dos outros líderes, né? Por exemplo, eu sou conselheira. De que forma eu estou apoiando a gente, né? A presidente da primária, ajudando ela no que ela me pede, ou Muito nem bom. expedir, mas fazer as coisas que eu preciso fazer sem esperar que ela me peça também. Opa, muito bom. Gostei muito desse comentário, né? Fazer as coisas sem ser mandado, né? Sem ser compelido. Isso é muito importante quando a gente demonstra ou quando a gente pratica que realmente nós apoiamos os líderes. Eu gosto muito mesmo dessa percepção que a gente pega no manual é, a respeito do apoio. E aí eu gostaria aqui de um voluntário para ler. Olha só que interessante. Quando levantamos a mão para apoiar uma pessoa, não estamos votando nela para um cargo eletivo. A pessoa já foi escolhida pelo Senhor para servir naquele chamado por alguém que possui a autoridade do sacerdócio para fazer tal chamado. Nosso apoio é um voto de confiança na pessoa, pois reconhecemos que foi chamada por Deus por meio dos líderes do sacerdócio, os quais apoiamos. Muito bom, muito obrigado, Sabrina. O que que chama a atenção de vocês aí? Tem muitas coisas, muita informação, mas o que que chama a atenção de vocês à medida que a Sabrina estava lendo a respeito dos líderes? Chamou a atenção a palavra voto, porque às vezes alguém é chamado e a gente fica, nossa, mas essa pessoa para esse chamado. Mas a gente tem que dar um voto de confiança naquela pessoa, né? Que ela foi chamada por Deus. Então, se Deus chamou, ele sabe que ela é capaz ou que ela pode aprender com aquilo, ou que nós também podemos aprender de alguma forma com ela. Muito bom, muito bom. Excelente, Jéssica. Alguém mais? Vocês já tiveram uma experiência assim, em que alguém foi chamado e veio na sua cabeça, poxa, mas ela? Eu já tive, eu não acredito que vocês não tiveram. Como foi o sentimento de uma pessoa ser chamada e vocês ficarem surpresa por essa pessoa ter sido chamada? O que que vocês fizeram? Tipo, quando aconteceu, eu tive uma experiência muito forte, assim. Mas quando aconteceu, eu me submeti à vontade do Senhor, porque eu sabia, né? Apesar de ainda não ter lido essa que foi colocada agora, eu sabia, eu sentia que foi o Senhor que tinha chamado. Só que como eu sou um membro muito novo na igreja, quando falam assim, você apoia, aí todo mundo levanta o braço, né? Aí qualquer um que pense ao contrário, levante a mão. Quase que eu levanto, mas eu fiquei assim. Eu fiquei, não sei nem o que é isso, eu vou ficar na minha. Mas, tipo, não questionando em nenhum momento a vontade do Senhor, porque eu sempre confiei na vontade do Senhor. Mas, Muito tipo, bom. como deu essa abertura, né? Porque eu tinha dito, bom, enfim. Mas é isso. Eu Não, tinha mas acabado de. Mas a experiência que eu tinha passado era muito forte. Mas, assim, a doutrina de Jesus Cristo, né? Ela não discórdia, né? Para que a gente não entre em conflito uns com os outros. Então já tinha acabado de acontecer uma coisa assim muito forte, onde no caso eu fui a maior atingida na situação, eu fui. Mas só que eu uhum, não ia me vitimizar naquele momento, porque eu acho que não é isso que Jesus Cristo espera da gente, muito pelo contrário, ele espera que a gente tenha maturidade para poder apoiar os nossos irmãos, independentemente do que eles façam, que a gente acha que é errado, porque existem às vezes três verdades, né? A verdade de uma pessoa, a verdade da outra pessoa e o que é realmente a verdade. Então, muito bom. É aquela questão, né? A percepção de visão. Então, o que vocês estão vendo na palma da minha mão, vocês não estão vendo na
em cima da minha mão. Então eu posso descrever aqui em cima, embora vocês não estejam vendo, mas estamos falando da mesma coisa. Então, assim são os líderes. Nós precisamos compreender, e aí eu vou até tirar essa apresentação aqui. Eu até falei para vocês que eu já agi dessa forma. Ora, 26 anos membro da igreja, é óbvio que em algum momento eu duvidei de algum líder que foi chamado, mas não duvidei de ele ter sido chamado por Deus. A grande questão da minha dúvida muitas vezes é por que que ele foi chamado? É essa pergunta que vinha em minha mente. E eu tive uma experiência, uma impressão do Espírito muito forte quando um bispo, que foi chamado, um bispo meu, foi chamado, eu entendia, eu via como ele se comportava com a família e eu não acreditei que ele estava sendo chamado, assim, eu não concordei. E teve muitos membros que não o apoiaram. Mas naquele instante o Espírito ele falou para mim, apoia. Você vai entender por que que você precisa apoiar. E eu tinha os meus 18 anos, 17 para 18 anos. Então eu estava apoiando ali o meu segundo bispo. E eu vi alguns comportamentos dele assim, eu dizia, não tem como ele ser bispo. Por que que o Senhor chamou ele? E aí um belo dia eu tive uma experiência no instituto mesmo. Eu aprendi o seguinte, os líderes, o Senhor chama os líderes que precisam ser chamados, designados por ele. A grande questão é se o líder ele se preparou ou não. Se ele não se preparou, ele precisa buscar. E às vezes a gente acredita que os chamados são para aqueles perfeitos. Não, não é para os perfeitos. Os líderes eles são imperfeitos. E aí eu procurei olhar o seguinte, o que que o Senhor queria? Ele queria que nós pudéssemos aprender algo com aquilo. Ele queria que o bispo pudesse aprender algo com o chamado dele. O que que no final das contas estava acontecendo ali? E aí eu tive que me submeter à vontade do Pai em chamar o homem. Então, se o Senhor chamou, eu vou apoiar. E é interessante que eu fiquei muito amigo desse bispo. Aí vocês perguntam assim: ele foi o melhor bispo que você já teve? No primeiro momento, não. Mas ele foi o bispo que eu precisava naquele momento em minha vida, né? Então a gente precisa compreender que, antes de mais nada, como foi dito, os portadores do sacerdócio, aquela presidente da primária, aquela presidente da Sociedade de Socorro, ela é chamada por Deus. Porque quem governa e quem guia a igreja é o Pai Celestial por meio do sacerdócio. E aí a gente não precisa ter nenhuma dúvida. A grande questão é se você sabe ou não se a pessoa está em pecado. Então, se a pessoa estiver em pecado e você tiver como provar isso, na hora do apoio você precisa se manifestar ao contrário e procurar o líder presidente. Entenderam esse ponto? Alguém tem alguma dúvida? Eu só queria corrigir que a situação que eu contei, ela não era sobre líder, era sobre um cargo mais, era secretaria, essas coisas. Ah, tá. Não, não tem problema. Mas também, assim mesmo, Daniela. Entendi. Então, a questão, quando é que nós devemos nos manifestar ao contrário? Quando nós tivermos alguma coisa contra esse líder no que se diz respeito à dignidade. E aí nós precisamos a gente pode até não apoiar e não levantar a mão, mas se nós sabemos algo, o líder presidente ele precisa saber o que aconteceu, o que está acontecendo. Então, não é fazer comentários laterais, né? É a gente sempre ter uma comunicação vertical. Eu sempre falo que a comunicação de Deus, ela é de baixo para cima, né? Ou de cima para baixo, ou seja, tem uma hierarquia, é para cima. Quando a gente tem uma comunicação lateral, isso chama-se fofoca. E aí nós precisamos evitar isso enquanto líder, porque se eu faço fofoca de líder, ou seja, se eu conto para a irmã, para o irmão, isso, aquilo e tal do meu líder, além de eu não estar apoiando ele, eu estou fazendo fofoca. E fofoca é passível de excomunhão na igreja, de acordo com o manual de instrução da igreja. Certo? É passiva de Alguma quê? É passiva de quê, professor? Perdão? ação disciplinar e uma possível excomunhão, ou seja, você pode ter o nome riscado, porque Ok. fofocar dos líderes, dos ungidos do Senhor. Então a gente precisa ter cuidado.
com essa questão. Eu vou até contar uma experiência para vocês. Seguinte, eu tinha acabado de ser chamado bispo e eu tinha um secretário muito bom, eu conhecia muito ele. E ele era o secretário da ala quando eu fui chamado como bispo. E o bispo anterior falou que um problema crônico da ala era a fofoca. Fofoca dos líderes, fofocavam sobre os líderes. E aí eu disse assim, eu tenho um remédio para isso aí. E o meu bispo foi chamado presidente da estaca. Falei, presidente, eu tenho um remédio. Não se preocupa que quando isso acontecer, isso vai acabar. E eu já sabia que a família do meu secretário era responsável pelas fofocas na ala. E na primeira oportunidade que houve uma fofoca, a fofoca sempre vinha por meio da esposa dele, né? Então chegava por ele e vinha até mim. E numa reunião de bispado, ele trouxe uma informação a respeito de um líder. E aí eu perguntei, ok, quem foi que te falou isso? Aí ele disse, foi fulano, a esposa dele. Aí eu disse assim, vai lá e chama a irmã. Aí a irmã me chamou, aí a gente chamou a irmã. Aí eu perguntei da irmã, irmã, você viu, ouviu, ou como é que você sabe dessas coisas? Não, 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 bispo, foi fulana que falou. Aí eu digo, então vai lá chamar. Eu pedi para o secretário ir lá, chamou a irmã, voltou com a irmã. Quando a irmã estava na sala, eu disse assim, ó, o meu secretário falou que a esposa dele disse isso para ele e ela disse que foi você quem falou. Ela, não, bispo, o que eu falei para ela foi uma coisa que eu ouvi. Aí ele, tá bom, de quem? De fulano. Então chama lá fulano. E quando chamou fulano, a irmã apenas teve uma impressão e começou a falar mal do líder. E aí eu abri o manual de instrução e falei, ó, isso que vocês fizeram agora é fofoca. Então, se você tem alguma coisa a falar de algum líder, traga diretamente para o bispo. Não comenta com ninguém. A partir disso, a gente não teve mais fofoca na ala. Então, o que eu gostaria de dizer para vocês entendessem é o seguinte: a comunicação nesse nível não é do Senhor. A comunicação nesse nível é do Senhor. Então, sempre falar para o líder presidente. Certo? Dentro do que nós conversamos agora e falamos, alguém gostaria de fazer algum comentário ou alguma pergunta? Sim, não, talvez. Sabrina. O senhor contando essa história agora fez eu lembrar de uma novela, a novela O Clone, onde eles falavam lá que para acusar uma pessoa de alguma coisa precisava de 4 testemunhas. As 4 testemunhas precisavam ver o que aconteceu, né, e ir lá falar pro líder deles, não sei, lá que eles testemunharam aquilo acontecendo para te poder acusar. Porque se não tivesse as testemunhas e você fosse dado como mentiroso, você ia sofrer as consequências com 80 chibatadas. Hum. Mas leva o mesmo significado, assim, né? Não sei se a gente está querendo, digamos que acusar uma pessoa de alguma coisa, a gente precisa ter a prova concreta sobre isso, né? Já que a gente vai ser Uhum. contra a dignidade de outra pessoa. Muito bom. Excelente, Sabrina. É isso mesmo. O primeiro princípio para o apoio é levantar as mãos. O segundo é nunca permitir que esse líder esteja sozinho. E aí, olha só que interessante o que o Elder Roland ele falou, a questão, justamente sobre essa questão, né, do líder e do apoio ao líder. Quem poderia ler? Ser membro da igreja é uma questão muito pessoal, diz o Elder Holland. Toda pessoa é importante. É por isso que trabalhamos com base no princípio do comum acordo. Queremos que todos tenham uma opinião, expressem-na e se unam para seguir em frente. Muito bom. O que o Elder Roland quis falar sobre, com essas palavras aí, sobre o apoio aos líderes? Eu acho que a união, né, é bem destacada aí o objetivo dessa.
desse pronunciamento do Elder Roland é sobre a união, né? Porque eu acho que esse é o propósito, né? A gente tem que ser unido, unido de verdade, né? Não uma união assim, E eu só. acho É isso, pode falar outra. Marcelo, quer comentar, Marcelo? Ok. Então, olha, o que eu gostei muito das palavras da Elder Holland, porque é o seguinte: quando nós levantamos as mãos em comum acordo, ali nós demonstramos o quê? União. E aí ele fala o seguinte: queremos que todos tenham uma opinião e expressem-na e se unam para seguir em frente. Então, ele diz que o voto, quando nós damos o voto de apoio, é para demonstrar união. Só que, se nós temos algo contrário, nós precisamos nos manifestar e isso precisa ser respeitado também. E precisamos seguir em frente. Nem o liderado e nem o líder devem guardar mágoa em relação a isso. O trabalho ele precisa acontecer, ele vai seguir. E aí eu trouxe alguns casos aqui para vocês me dizerem o seguinte: se está havendo apoio ou não para o líder. Tá? Eu trouxe 4 casos aqui para vocês avaliarem, ver se tem apoio ou não. Se alguém se identificar, não precisa respirar fundo, tá? Não fique chateado. Eu não peguei nada. Isso daqui tudo eu criei com base em algumas experiências que eu já tive. Tá bom? Então vamos lá para o primeiro caso. Ana, sua família e seus filhos adolescentes achavam que a noite familiar era algo muito chato. O bispo, depois de consultar os pais dos jovens da ala, anunciou que o tema da próxima reunião familiar, da noite familiar, seria o estudo do livro de Mórmon para ajudar os jovens a se prepararem para a missão. Ana e o marido, no entanto, discordaram, dizendo que preferiam fazer a noite familiar de seu próprio jeito, pois conheciam melhor as necessidades de sua família. Pergunto de vocês, nesse caso 1, tem apoio ou não ao líder? E por quê? Não apoio. Porque eu entendo da seguinte forma, Messias. Quando uma pessoa assume quando, não é questão de assumir um cargo, perdão se eu não estiver colocando da maneira correta, mas como ele ser bispo, então eu entendo que um chamado de liderança, nada a gente pode fazer de qualquer jeito. Ah, eu vou indicar para uma família do livro de Mórmon da minha cabeça. Não, ele orou antes, perguntou ao Senhor sobre isso, e se sentiu pronto para passar isso para as pessoas após uma confirmação do Espírito Santo, né? Então, eu acredito que uma indicação como essa, os membros da ALI devem apoiar, porque eu entendo dessa forma, se meu bispo chegar para mim e disser, e tal coisa, eu entendo que ele orou, perguntou ao Senhor e que aquilo é o melhor para ser feito no momento. Muito bom. Lembrando que as chaves do sacerdócio, elas nos guiam e guiam o evangelho. Logo, quando o bispo ele tem uma inspiração para toda a ala, todos nós levantamos a mão para apoiar. Então, todos nós precisamos praticar aquele convite que é feito pelos líderes, né? Em específico aqui do bispo. Alguém discorda sobre essa afirmação de que aqui não tem apoio ao bispo? Vamos lá então para o segundo. Segundo caso. O bispo da ala, do Felipe, pediu para conversar com ele e o chamou para ser o secretário do coro de eldres. Felipe, de 18 anos, já tinha muitas responsabilidades na escola e em casa. Inicialmente, ele pensou em recusar, pois o chamado parecia muito difícil e ele tinha muito medo de não conseguir. No entanto, ele lembrou que um chamado vem de Deus, por meio do bispo. Ele orou e aceitou o chamado com fé, sabendo que o Senhor o capacitaria. Seu apoio e aceitação do chamado fortaleceram não apenas o coro, mas também a sua própria fé. Essa atitude do Felipe, embora ele está cheio de problemas, aceitar o chamado, mesmo ele pensando em não aceitar, ele apoiou ou não o bispo? O que você acha, Jaqueline? Mesmo ele não querendo aceitar, ele aceitou. Ele apoiou ou não o bispo? Com certeza ele apoiou o bispo. É,
Eu acho que apoiar os nossos líderes, né, é uma forma de demonstrar a confiança que nós temos na autoridade de Deus, né, sobre a vida deles. Então, quando nós nos colocamos numa situação assim, que nós temos uma vida muito atarefada, e Deus nos chama, né, para servir algum chamado, eu acho que a gente tem que levar isso em conta, em consideração, que é o próprio Senhor falando com a gente, né, que a gente está precisando, de alguma maneira, aprender algo com esse chamado. Então, ele Uhum. fez bem de aceitar, com certeza, eu creio que a vida dele foi abençoada por causa disso. Muito bom, excelente, é isso mesmo. O fato de ele ter pensado em negar, né, o chamado não necessariamente indica que ele não apoia o bispo. Ele tinha os motivos dele, mas o fato de, no final das contas, ele ter aceito e ele ter vamos dizer assim, se submetido a isso, demonstra que ele realmente apoia os líderes do sacerdócio, que realmente ele pode ser uma bênção para o corpo. E, de fato, ele vai ser, mesmo nas suas limitações. Muitas das vezes nós acreditamos que se a gente não puder entregar 100% do que nós podemos, a gente não deve aceitar um chamado. Está errado. O primeiro princípio para se apoiar os líderes da igreja é aceitar o chamado. E dentro das suas limitações, né, de tempo, de talento, seja do que for, nós buscarmos o auxílio divino, porque o Senhor ele capacita, né, ele prepara os seus escolhidos. E aí é importante a gente ter essa visão, certo? Vamos para o segundo ou para o terceiro caso, então. Professor, Oi, diga lá, faz Daniela. o seu comentário. Tem um discurso da conferência que do Helder que ele fala-se com amor. E dentro desse discurso tem uma parte que diz assim que o chamado, ele é algo que não se busca e nem se recusa. Eu acho lindo esse vídeo da conferência. Exatamente. Até comentei, né? Eu acredito isso, né? Que acho que na última aula. Então, não foi na última aula, foi em outro momento que eu comentei que assim, aquele que almeja o chamado, ele deve ser chamado, né? Porque dentro do reino de Deus não é assim que vai funcionar. Nós precisamos ter essa visão, essa percepção das coisas. Mas vamos lá. A presidência da Sociedade de Socorro da ALA, de Sofia, anunciou uma atividade de serviço para ajudar a preparar kits de higiene para uma instituição de caridade local. Olha, está muito relacionado aí ao nosso projeto de serviço, né? Sofia, no entanto, sentiu que a presidência deveria ter feito uma atividade diferente, como uma confraternização. Ela começou a reclamar com outras irmãs, dizendo que a presidente não entende o que as irmãs da ala realmente precisam. Sofia demonstrou apoio ou não à presidência da Sociedade de Socorro? Por quê? Se tivermos alguma ala, alguma unidade acontecendo essa coisa aqui, é mera coincidência, tá? Mas e aí, Sofia apoia ou não a presidência da Sociedade de Socorro? Ela não apoiou. Não apoiou, mas por quê? Ela não apoiou no sentido que ela discordou e ainda começou a reclamar contra as irmãs, né? Ainda fez um falatório aí, que não pode. Muito bom. Lembra comunicação horizontal? Aqui, nesse caso, ela não estava fazendo uma fofoca, mas ela estava criando uma situação onde outras irmãs poderiam, de repente, concordar com ela e boicotar a atividade ou não apoiar a atividade. Lembrando que apoio aos líderes é apoiar as atividades, mesmo que você não goste. Ah, eu não queria assim, deveria ser assado. E daí? Lembra? Você levantou a mão e você disse que apoia. E aí nós aprendemos que o Elder Roland falou que no chamado nós não devemos servir sozinhos. Não, eu não gosto da presidente, então eu não vou para a atividade. Ela não acatou a minha sugestão, então não vou para a atividade. Que isso? Totalmente errado. Vamos para o caso 4. Um casal recém-casado, Lucas e Júlia, sempre gostaram de viajar nos finais de semana.
Durante a conferência da estaca, o presidente da estaca incentivou todos os membros a priorizarem o templo, fazendo uma viagem para o templo mais próximo uma vez por mês. Lucas e Júlia sentiram que isso seria um sacrifício, mas sabiam que o conselho era inspirado. Eles decidiram em conjunto abrir mão de algumas viagens de lazer para ir ao templo mensalmente. O apoio deles ao presidente da estaca resultou em bênçãos espirituais, fortalecendo seu casamento e seu testemunho. Eu já coloquei aqui até as bênçãos para a gente entender que quando nós apoiamos os líderes, o que que acontece? Nós somos abençoados. Então, assim, a visão que a gente precisa ter do apoio aos líderes, ela precisa ser mais ampla. Agora, eu gostaria, não quiz não, tá, pessoal? Eu gostaria de perguntar de vocês o seguinte: o que que vocês aprenderam com esses estudos de caso que vai ajudar vocês a apoiarem melhor os líderes? Um de cada vez. E devemos apoiar o líder independente das circunstâncias. Muito bom. Devemos apoiar os líderes independente das circunstâncias. Mas por quê? Por que, Marcelo? Independente das circunstâncias, nós devemos apoiar os líderes. Às vezes existe desaprovação da nossa parte, mas cabe à pessoa que está na hierarquia menor, né, acatar compreensivamente e depois poder é, falar a respeito do ponto de vista, mas de uma conversa formal e discreta. Muito bom, muito bom. Obrigado, Marcelo. Mais alguém? Eu preciso gostar do líder para poder apoiar ele? Jaqueline, você ia comentar. Jaqueline. Eu ia comentar sobre aquela situação da atividade, por exemplo, né? É uma coisa que acontece muito. Eu falo por mim mesma, né? Às vezes a gente se questiona, eu poderia fazer outra coisa, não era bem assim. E isso foi uma resposta para mim mesma, né? Eu preciso apoiar, né? Preciso apoiar os líderes, preciso apoiá-los com atitudes positivas, estando nas atividades, frequentando, orando por eles. E mesmo que a gente não concorde com algumas atitudes ou que nós pensamos diferentes, né? Em algumas situações, a gente precisa lembrar que o Senhor chamou e Perfeito. que nós apoiamos, como você falou, né? Uhum. Então, a nossa responsabilidade é de realmente estar presente junto neles e apoiá-los, independente de qualquer coisa. Muito bom. Muito obrigado, Jaqueline, pelo seu comentário. Isso é verdade, é uma coisa Professor? que tem. Oi, Dani, pode falar. Ah, perdão, pode continuar. Depois eu. Não, só concluir que a questão de atividades é algo interessante, é algo que nós muitas das vezes falhamos em nosso apoio. Então, tem as atividades, às vezes a gente faz uma programação em nossa vida e a gente acaba deixando de lado. E aí, quando não se tem o sucesso, aí a gente diz: Ó, eu falei, ninguém ia apoiar, ninguém ia estar lá, mas você mesmo não fez a sua parte. Então, quando nós levantamos a mão, nós apoiamos a liderança e tudo aquilo que a liderança ela determina, a não ser que realmente circunstâncias não nos permitam. Samantha, tá no mudo, Samantha, se você estiver falando. Obrigada. Eu acho que sobre o estudo dos casos, mostra que apoiar os líderes vai ser, muitas vezes, acima de tudo, um ato que a gente tem de confiança e fé no Senhor. E apoiar não significa que a gente nunca vai ter dúvida ou nós nunca vamos ter opiniões diferentes dos nossos líderes.
mas que nós buscamos o Espírito e confiamos que o Senhor ele está guiando esses servos dele. E muitas vezes, como nós vimos no caso, né, nós vemos que a falta de apoio ela pode enfraquecer a unidade, dificultar o nosso propósito espiritual das orientações que são recebidas pelos líderes. E muitas vezes, quando nós damos ouvidos, né, no sentido oposto, quando nós damos ouvidos ao que os nossos líderes estão nos orientando, mesmo com medo, com limitações, quando nós exercemos fé e aceitamos as orientações, nós somos fortalecidos junto com aqueles que nós servimos, com os nossos líderes. Então, apoiar os líderes traz um crescimento espiritual, traz um crescimento pessoal, fortalece a igreja, gera uma união entre os membros. Então, quando nós reconhecemos que a revelação pessoal e a revelação por meio dos líderes, elas se complementam, a gente consegue, de alguma forma, encontrar um equilíbrio, uma harmonia, né, no nosso serviço, na nossa vida. Então, apoiar os líderes não é apenas ajudar na obra, mas também edificar a nossa própria fé, convidar mais bênçãos para a nossa vida, né, para a vida da nossa família, para a nossa ala, para a nossa estaca, de uma forma geral. Muito bom. Gostei muito do seu comentário e tem tudo a ver com o nosso próximo slide. Eu até gostaria de convidar a Samantha para ler, mas antes a Sabrina. Levantou a mão. Vai lá, Sabrina. Logo quando eu ouvi o tema dessa aula, eu pensei numa situação. Quando eu fui tirar minha bênção patriarcal, eu estava passando por um momento onde uma pessoa muito próxima de mim estava começando a questionar as decisões do nosso antigo bispo. Basicamente o que a gente está falando aqui na aula, aquelas brigazinhas entre membros, né, e acabar questionando a liderança local. Né, e parece que a minha bênção patriarcal veio para me ajudar a ensinar essa pessoa a como devemos apoiar os nossos líderes, sejam gerais, locais, né, porque tem uma parte da minha bênção patriarcal que fala bastante sobre o apoio aos líderes. E eu consegui aprender bastante com a minha bênção patriarcal para que eu pudesse ensinar essa outra pessoa. Né? E hoje ela é uma pessoa totalmente diferente. Né? Mas Legal. foi muito interessante. O momento que eu recebi minha bênção patriarcal e o que veio escrito nela me ajudou a ajudar outras pessoas também. Não veio só como uma inspiração para minha vida, mas eu pude usar a minha bênção patriarcal para ajudar outras pessoas. Muito bom. Eu faço até um Professor? desafio. Oi, pode Ah, falar. tá. Não, pode continuar, depois eu faço. Eu faço um desafio daqui para o final da vida de vocês. Se vocês encontrarem um membro que permaneça ativo na igreja, que critica os líderes, eu não sei, eu dou uma recompensa para vocês. Porque nesses 26 anos de membro da igreja, eu nunca vi um membro que não apoia o seu líder, que boicota o seu líder, ele permanecer ativo na igreja. A não ser que ele se arrependa. Porque do contrário, ele não permanece. É assim, funciona muito parecido como vai ser no reino celestial. Se você não tiver capacidade de viver a lei celestial, você não vai querer ficar. Mas é óbvio, o joio e o trigo vão ter que continuar crescendo juntos. Isso significa o quê? Que ainda vai ter irmãos que vão continuar lá ativos, mesmo não sendo abençoados, criticando os nossos líderes. E aí o que a Samantha falou é interessante, porque é um dos pontos principais do nosso estudo de hoje. O apoio, ele é um ato de fé. Eu gostaria de um voluntário para ler para a gente. Eu só posso fazer o comentário tanto que eu queria tanto tempo. Pode? Ah, tá. Pois é, respondendo a sua pergunta, que você fala assim, devemos apoiar, mesmo não gostando do líder, Opa, né? sim. Aí eu pensei aqui, sim, porque eu entendo que é uma lei celestial, né? Amar o próximo como a si mesmo, né? Se você fosse designado do líder, você não gostaria de ser apoiado, independentemente das coisas que você faz, né? Então, tipo, terceira Nef 11 fala que a doutrina de Cristo é que estas coisas devem cessar. Né? Estas coisas que significam a discórdia, a intriga, essas coisas, né, que levam o ser humano à destruição, né? Muito Então, bom. só tô correndo por conta do tempo.
Então, tipo, lá no templo tem uma parte lá abaixo na lojinha que tem revistas para doação, né? Que são as diaronas passadas. Então, todas as vezes que eu vou no templo, eu vou geralmente todo sábado, uma vez por semana, eu pego as diaronas, né? Aí quando chega no domingo, se tem irmã visitando Sociedade de Socorro, eu no final vou lá, me apresento como membro, eu dou diaronas como boas-vindas. Aí na outra semana já é a escola dominical, eu sou presidente de classe do jazz, eu faço a mesma coisa com os jovens que estão visitando. E Legal. também, quando batiza, a mesma coisa. Quando o membro batiza, eu faço isso. Porque, independentemente do meu chamado, eu sou líder do jazz, né? Eu amo apoiar, né? Eu amo as pessoas, eu amo amar. Então, eu acho que demonstrar esse sentimento através de apoio não tem melhor maneira da gente poder já viver lei celestial e, como a outra irmã disse, né? Trazer bênçãos para nossa vida e poder compartilhar disso com as outras pessoas também. Muito bom. Muito bom. Excelente atitude, Daniela. É, Samantha, você poderia ler para a gente, já que você falou que o apoio é um ato de fé? Posso sim. A fé precede e acompanha o apoio, acrescenta o Elder Soares. Ao apoiar os apóstolos, você está ajudando o Salvador a realizar sua obra. Sua fé ajuda o Senhor a realizar o que ele transmite por meio de seus profetas e reveladores. Muito bom. Olha só que interessante, né? Essa descrição de um apoio a um ato de fé. Você quer comentar ou quer concluir aquele comentário que você fez, Samantha? Posso comentar? Vai lá. Esse slide resume muito bem a ideia central, né, de apoiar os líderes ser um ato de fé, porque quando a gente apoia os nossos líderes, nós fala muito claro, né, nós não estamos apoiando uma pessoa, mas nós estamos reconhecendo que ela foi designada por revelação e por autoridade divina. Então aí o Helder Soares, ele lembra que ao apoiar os apóstolos, os líderes, nós estamos, na verdade, ajudando o Salvador a realizar a sua obra. E esse apoio, ele exige fé, porque muitas vezes a gente não vai ver todo o plano, mas a gente vai precisar confiar que o Senhor está guiando os servos dele. E aí, ao nós exercermos esse apoio, nós automaticamente fortalecemos a nossa própria fé e demonstramos também, de certa forma, humildade em seguir o Senhor através dos representantes, das pessoas que ele chamou para nos guiar aqui dessa terra. Muito bom. Muito obrigado, Samantha. Muito pertinente seu comentário. Essa questão de gostar ou não do líder, ser o teu líder preferido ou não, você ter afinidade ou não, isso não importa. O Senhor, lembra o que acontece? O Senhor ele não olha para a aparência, ele não olha para o que você. Ou ele vai chamar a pessoa dentro das expectativas dos membros. Não. O Senhor vai chamar porque ele conhece o coração e ele vai chamar porque é aquela pessoa que tem que estar naquela posição. É isso que nós precisamos compreender. O apoio em si, ele é uma demonstração de união, de fé, né? De fé porque nós precisamos realmente acreditar que a obra é do Senhor. Eu sei que vocês conhecem muitas pessoas que hoje estão afastadas porque começaram a criticar os líderes. E isso aconteceu no início da igreja, isso acontece hoje e vai continuar acontecendo. Porque é um padrão de Satanás começar a criticar os líderes. Eu lembro que eu tenho alguns amigos que se batizaram depois que eu me batizei, né, que eu fui chamando. E eu tenho um amigo que eu descobri que ele continua inativo hoje, um amigo muito, que eu gosto muito dele. E ele sempre foi assim, 8 ou 80, né? Então, para ele, se não andava na linha, ele não apoiava mesmo, ele dizia para todo mundo. E isso só prejudicou a vida dele. Hoje ele não está ativo na igreja. Eu fiquei muito triste quando eu soube disso. Eu tinha uma expectativa de que ele pudesse se arrepender. E isso atrapalhou ele na missão, porque ele não apoiava o presidente da missão, ele voltou antes. Ele não apoiava o presidente da estaca, o presidente da estaca tirou a recomendação dele por causa de algumas coisas que ele falou. Não apoiava o bispo, não recebeu o chamado. Ficou muitos anos sem chamado e agora eu descobri que não houve um arrependimento da parte dele. Ao contrário, ele se afastou. Então, assim, a visão que nós precisamos ter é o seguinte, que apoiar, antes de mais tudo, é um ato de fé no quê? No poder de Deus.
É acreditar que Deus guia essa igreja, mesmo que nós não concordemos com quem seja chamado. E esse detalhe ele é interessante, nós não precisamos gostar do nosso líder, nós precisamos apoiá-lo. E ele vai fazer uma grande diferença em nossas vidas. Gostaria de só ver mais uma declaração com vocês, porque essa declaração do Elder Luiz Soares ela é maravilhosa. Ele disse o seguinte: orar pelos apóstolos continua sendo um elemento de apoio inestimável, afirma o Elder Ulisses Soares. Ele disse: somos pessoas comuns e o Senhor nos chamou para algo acima de nossa capacidade, mas sentimos que podemos atingir essa capacidade porque as pessoas estão orando por nós. Olha a diferença que faz. Então, as pessoas imperfeitas, as pessoas não capacitadas, o que que nós podemos fazer enquanto liderados? Orar por eles. E aí ele fala outra coisa interessante. A fé precede e acompanha o apoio, acrescentou Helder Soares. Ele diz, ao apoiar os apóstolos, você está ajudando a salvar e a realizar sua obra, aquilo que a gente viu lá atrás. Então, quando nós somos entrevistados e é nos feita essa pergunta, você apoia o presidente da Igreja de Jesus Cristo nos últimos dias como profeta, vidente, revelador e comunica pessoa autorizada a exercer todas as chaves do sacerdócio? A gente diz sim, todas as vezes que o profeta nos disser ou nos convidar a fazer algo, precisamos fazer. Se fizermos, seremos abençoados. Ele continua, você após o membro da primeira presidência do Coro dos 12 Apóstolos como profeta, vidente, reveladores, uma vez que somos convidados por as autoridades gerais, pelos apóstolos, pelos 70 a algo, nós seremos abençoados. É um padrão de fé. E aí continua, você após as autoridades gerais e os líderes locais da igreja, nós seremos abençoados à medida que nós apoiarmos os nossos líderes. A grande questão que eu gostaria de trazer para nós hoje é o seguinte: o que que eu aprendi hoje que farei para demonstrar que apoio realmente os meus líderes? O que que vocês aprenderam hoje que vocês acreditam que vocês precisam fazer melhor para realmente apoiar os líderes? Em não hesitar em apoiar em qualquer situação, né? Muito bom. Independente de até a pessoa não tá de acordo com o que o, né, com a hierarquia maior está, né, botando à disposição. Eu acho que tudo vai de uma conversa discreta, uma reunião, chamá-los, fazer um apelo verbal, formal, assim, para não gerar nenhum contrito, né? E tudo sair na paz e estar de acordo com as estruturas. Muito bom, Marcelo. Excelente. Alguém mais? Eu acho como eu falei, né, minha forma de demonstrar apoio é sempre dar boas-vindas, né, aos membros que estão visitando. Mas acho que eu poderia também estar mais perto dos líderes, conversar mais com eles, né, sei lá, fazer até convidar para um chá, alguma coisa, para a gente poder, sei lá, até chorar, às vezes, Muito porque a bom. gente sabe que não é fácil, né? Eu sou líder do jazz, então, tipo, a minha liderança, graças a Deus, ela tem sido muito abençoada, né? E o Senhor, ele tem me ajudado muito. Eu oro muito, eu jejuo pelos jovens, todo dia, início sábado, termino domingo. E eu acho que os outros líderes, uma forma de demonstrar apoio seria isso, uma conversa, né? E aí, como é que você tá? Você tá bem? Né? Que às vezes a pessoa também quer um ombro para chorar, né? Então, você pode ajudar Muito nesse bom. sentido. Excelente. Jovens, eu gostaria de externar um sentimento para vocês e até uma experiência que eu já tive em minha vida. Eu já tive um amigo que ele teve um problema muito sério com o presidente de estaca. E aí ele veio falar para mim, né? E eu achei muito engraçado a forma como ele falava, sabe? Era com um ressentimento com relação ao líder, com relação ao presidente da estaca. E aí veio uma palavra para mim, né? E aí eu falei assim, eu disse, aparta-te de mim, Satanás. Eu falei assim mesmo para ele. E aí ele olhou para mim e ele falou, tu tá doido, Messias? Eu disse assim, você está agindo, você está semeando o que Satanás gostaria de fazer pessoalmente.
E aí eu falei para ele assim: o que importa a tua opinião em relação ao líder? Aí, nada, nada. Em relação ao presidente, as decisões dele, nada. E eu aprendi muito cedo a ser um bom conselheiro. Então, quando nós tínhamos as reuniões e o bispo ele dizia assim, não, nós vamos fazer dessa forma, e ele perguntava o que que eu achava, se eu tinha um sentimento de que não seria bom, eu dizia para o meu bispo, bispo, eu não acho isso legal, mas eu vou apoiar. Se o Senhor está dizendo para você que tem que ser assim, eu vou apoiar, mas eu não concordo. E é interessante que ele sempre abria margem para que a gente pudesse encontrar uma solução dentro daquela expectativa, daquela visão que ele tinha. E às vezes não, e eu continuava a apoiar. Muito cedo eu aprendi que limpeza de capela é a maior demonstração de apoio ao bispo. Eu nunca deixei meu bispo sozinho na capela. Eu sempre saí junto com ele quando nós terminávamos as limpezas, mesmo que se fosse meia-noite. Eu, minha esposa, sempre estávamos com o bispo. Cansei de limpar a capela só eu, minha esposa e o bispo. Mas porque eu entendo que o apoio ele vai muito além de apenas levantar as mãos. Gostaria de convidar vocês a orar pelos seus líderes, principalmente por aqueles que vocês não têm muita afinidade, ou vocês acreditam que, de repente, ele não seja o melhor líder, ou ele não atinja as expectativas que vocês têm em relação a ele. Eu prometo uma coisa para vocês: se vocês começarem a fazer isso, vocês serão muito abençoados, porque eu tive já essa experiência de apoiar o meu líder, de orar pelo meu líder, e o Senhor derramar suas bênçãos sobre minha vida e a vida de minha esposa. Preste testemunho disso e fica o meu convite para que todos nós possamos, pelo menos, iniciar o processo de orar por nossos líderes sempre. Em nome de Jesus Cristo, amém. Muito bom. A próxima lição que nós vamos ter aí é a preparação 3. Nós vamos falar sobre dignidade e pureza. A próxima aula, né? Onde a gente vai compreender onde é que entra aí a pureza e a dignidade nesse processo aí dos requisitos para atestar nossa dignidade perante o Senhor e de fazer convênios com Ele.